Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Faz bastante tempo, né, que eu não gravo vídeos aqui. Venho aqui, depois da eliminação, né, do São Paulo na Libertadores, vim dar meu ponto de vista sobre a situação de São Paulo, que não é uma situação fácil, né? Mas, assim, se você acompanha bastante São Paulo, todo mundo sabia que esse ano não seria tão fácil assim, né? Até se vê que até o Cadu reapareceu aqui no canal, né? Ele gravou um vídeo e tudo mais. Vocês já perceberam, quem já assistiu os vídeos aqui, né? A gente tem análises bem diferentes, né? Tem maneiras bem diferentes de colocar, né? Expor nosso pensamento. Então eu vou colocar o meu, né? São Paulo, começando pelo jogo, né? O São Paulo jogou muito mal, né? Nesse confronto com a LDU. Já não vinha jogado bem, né? Com o Atlético Nacional. A LDU é um time forte, fortíssimo? Não, né? Vocês vão ver que muito provavelmente aí vai jogar com o Palmeiras vai ganhar os dois jogos dos caras e vai chegar na final. Mas o São Paulo, com os jogadores que tinha à disposição, é um time forte? Essa é a primeira pergunta. Na minha opinião, não, né? Tem muita gente que acha que o time do São Paulo é muito bom e tudo mais. Ele é muito bom, teoricamente, se todos os jogadores que estão envolvidos no elenco tivessem aptos a jogar, né? Tivessem 100% de condições físicas, eu diria assim, não, São Paulo é muito melhor que a LDU. Mas com o time que tinha, não. Porém, aí vem aquela questão, né? O São Paulo gasta muito mais que a LDU com um time qualidade semelhante, né? Quando você vê os jogadores que entraram em campo. Muita gente aí culpando o Crespo, né? Eu, aqui nos vídeos, desde a época do Zubeldia lá, eu falava que o problema de São Paulo maior não era o treinador, né? O problema de São Paulo sempre foi a questão da direção, de como levou o time e tudo mais. É, as pessoas preferiram, né? A grande maioria preferiu colocar a culpa só em cima do técnico, né? Hoje a gente tem um Crespo, né? Que é para mim um técnico melhor do que o Zubeldia, e ele tem os mesmos problemas, né? Quando você olha para o banco, você vê lá, né? Tal, aquela situação de não ter opção, e tudo mais. A gente dependeu do Rodriguinho, que era um jogador que muitas vezes aí nem jogava, né? Muitos anos ele não jogou, tá? E hoje era o nosso titular, né? Então aí você vê a situação que a gente está, de não colocar a culpa no Rodriguinho, longe disso, tá? Mas a questão é que ele é um jogador ainda em formação, ele é um jogador ainda que tem muito a se desenvolver, e a gente nem sabe se ele vai se desenvolver ao ponto, né? Como eu já falei aqui em vídeos bem anteriores, aí quando ele começou a jogar bem, muita gente empolgada, tudo mais e tal. Eu falei, o Rodriguinho, ele tem lances de Kaká, mas tem lances de Igor Gomes, né? Então ele é um jogador que mescla uma baita jogada com jogadas péssimas, né? Mas pelo menos ele teve personalidade no jogo, né? Em nenhum momento se escondeu e tudo mais e tal. Então, a gente tem um problema com relação ao time. Com relação ao fora Casares, que muita gente fala, muita gente coloca, tudo mais. Pessoal, você que torce para São Paulo, eu acho que você tem que procurar se informar com relação de como funciona o São Paulo politicamente, né? São Paulo, bem ou mal, ele tem donos. Tem 260 donos, que são os tais dos conselheiros. Se eu não me engano, são 255, porque 5 que eram vitalistas morreram e ainda não repor. Né? Mas são essas pessoas que decidem tudo no São Paulo. Tá? Então decide quem vai ser o presidente, aí o presidente tem que nomear pessoas que são ligadas a esses conselheiros, né, aos sócios, né, ao tal do clube social e tudo mais. Né? Eu sempre, em conversas com amigos, com pessoas aí que vêm tratar sobre São Paulo, eu tenho minhas opiniões com relação a isso, tá? Para mim, o Clube Social de São Paulo é um dos problemas de São Paulo, tá? Para mim, tá? Tá? Minha opinião, o que deveria ser feito com aquele Clube Social de São Paulo? Ele serve pouquíssimo ao nosso futebol, tá? Para mim, tinha que destruir, certo? Aí a gente fala, nossa, que absurdo, você pregando isso. Não, tinha que destruir e transformar num grande edifício de estacionamento. Bem perto do estádio,
seria uma fonte de renda para o São Paulo, seria simples para as pessoas chegarem ao estádio, né? Colocava seu carro lá, né? Do lado, certo? Em dias de chuva, em dias, tá? Seria mais uma fonte, não daria prejuízo. Então seria uma situação muito interessante, tá? Porque o clube social, ele não se importa com o futebol de São Paulo, vamos falar a verdade. Ele se importa com piscina, com festa junina e esse tipo de coisa. Porém, né, o nosso presidente Júlio Casares, ele governa para essas pessoas, ele não governa para você, torcedor, tá? Então, você que é torcedor, que acha que o seu fora Casares será importante, é importante você ir lá no estádio, xingar, como xingaram lá, eu achei legal isso, tá? Se todo jogo for um ritual, muito bom, certo? Fazer um minuto de silêncio num certo período do jogo, em protesto à direção, certo? Mas assim, que você vai mudar politicamente no grito São Paulo, você não vai mudar, tá? Isso você pode se conformar. A única maneira de você mudar a governança de São Paulo é se São Paulo for vendido, virar uma SAF e ter um dono, certo? Ao invés de ter 260 donos, ter um dono só. Então, esqueça isso, tá? Esqueça esse negócio de fora Casares, porque assim, vai ser o Casares, vai entrar, vai disputar alguém indicado por ele ou pela chapa dele, porque eu nunca vi, né? Tem 260 lá e tem 300 grupos, né? Cada um com um nome diferente lá, tudo a mesma porcaria, né? Mesmo a oposição já foi situação, a situação já foi oposição. Então, no São Paulo, vamos dizer assim, né? Ao resumir, é farinha do mesmo saco. Pode ter um menos pior e um muito pior, mas não são pessoas tão assim. Esse negócio de falar que é torcedor de estádio, mas não é, certo? Se ele fosse um cara que se importasse tanto com o torcedor, ele não meteria 300 conto no ingresso, certo? E na minha opinião, né, já entrando nessa questão do ingresso, até o Cadu falou aí também, para mim assim, velho, se for um ingresso voltado para elite, que é tipo camarote, mas que meta R$ 1.000 no ingresso, mas que tem ingresso a R$ 30 para o pessoal, torcedor mais pobre, né? Já veio gente aqui no canal, né, escrever aqui, falando que tinha que, quando gente pobre vai no estádio, aumenta a violência. Vai ter um preconceito social, tá? O que você reparou no jogo? Teve apoio da torcida? Teve. Mas no final do primeiro tempo, a torcida estava quietinha, né? E vaiando o time, né, durante o jogo, né? Então você vê que isso é um comportamento de torcida que geralmente não vai no estádio, né? Isso aí você aprende lá quando é criancinha, lá quando você começa a torcer futebol, que é assim, você vai quando acaba o jogo. Durante o jogo, você tem que apoiar, independente de como esteja o time. Essa história de, né, que eu vejo aí alguns comentários falando, não, mas é o time que leva a torcida, se o time estiver jogando bem, a torcida vai apoiar. Não, você tem que apoiar sempre. Se você é torcedor do seu time, você apoia sempre, na boa e na ruim, certo? Então, essa que é a questão também, a direção não está nem aí, mas também você, torcedor, você não vai mudar nada na política de São Paulo, nada, certo? Mas o que a gente não pode admitir, né? Que o Casares usa o São Paulo para se alçar politicamente, né? Porque ele anda muito, né, com o governador de São Paulo, independente da orientação política que você tem, tá? Eu falo, eu sequer voto, tá? Eu já não vou numa eleição há muito tempo. Eu discordo com o formato da política no Brasil e tudo mais. Aí não, isso aqui não é papo para cá, tá? Então, não é porque, você está falando isso porque você é de esquerda. Não, eu não sou de nada, tá? Em relação à política brasileira. E aí essa que é a questão. Então, todo mundo lá, uma puta esperança, canalizar o córrego por causa do Gramado. Não é para o clube social, que é para as pessoas que eles governam. Clube social que tem vários sócios que nem São Paulinos são, certo? Então é para esse tipo de pessoa que ele governa. Não é para você que é torcedor, que acompanha o São Paulo, que sofre quando o São Paulo perde, né? Para ele, tanto faz. Lógico, se o São Paulo ganhar, ele capitaliza mais. Mas se perder, acontece com parte da nossa torcida, né? Perdeu o jogo na quinta-feira, não, tá. Você vê lá o pessoal lá no estádio, né? Uma certa parte da torcida lá, que eu sempre critico e as pessoas acham que eu tô criticando mal, que eu não deveria criticar. Você vê lá, tá o jogo rolando, tá o cara sentadinho lá mexendo no celular.
Isso aí não é torcedor, velho. Isso aí é espectador, tá? Torcedor, velho, não vai ficar mexendo no celularzinho durante o jogo, velho. Vai assistir o jogo, certo? Então, se é para esse tipo de pessoa que o Casares governa, e é esse tipo de pessoa que ele quer que entre no estádio, São Paulo tá ferrado, velho. Se você afastar a única coisa que ele empurra o São Paulo, que são os torcedores de verdade, tá? Não adianta só ele dar preferência ou dar voz para a torcida organizada, certo? Porque a torcida organizada, lógico, se ele der apoio para ela, ela vai apoiar ele, vai criticar menos ele, né? Tanto é que o pessoal critica muito o Belmonte também, né? Mas o Belmonte é um funcionário do São Paulo, certo? Ele dirige o futebol, você pode gostar ou não, criticar, tudo mais, mas, cara, ele não faz nada sem que o presidente autorize ou desautorize, certo? É, E aí temos essas questões, né? O pessoal criticando o Luciano e tudo mais. Eu falo, nunca defendi o Luciano. Para mim, o Luciano é um jogador medíocre, tá? Então, se você depender dele para ganhar títulos, você tá ferrado. Tanto é que o São Paulo ganhou os dois títulos enquanto o Luciano estava em São Paulo, quando ele era reserva. Então, você vai depender desse cara? Não, né? Certo? Que até uma coisa aí que o Cadu tava xingando também, vários. Esse time de Boston, que. Pessoal, se não tem dinheiro, você não vai ter um time com jogadores, com os melhores jogadores possíveis. Se você sabe que o jogador é ruim, você não pode criar a expectativa que ele vai ganhar título, certo? E aí, né, tem essa questão, então, com relação à qualidade dos jogadores. Então, não dá para você esperar um time campeão com jogadores esse custo. Aí muita gente, né, reclamou também, né, reclama aí com relação à venda dos jogos. Eu também acho que os jogadores da base foram vendidos mal, foram. Mas o São Paulo está fundado em dívida. E quando você está fundado em dívida, você vende seu patrimônio por valores mais baixos, né? Tem uma questão que muitas vezes as pessoas também não querem ver. O jogador recebe proposta, ele quer sair, né? Então, por exemplo, mas o cara ganha 50 mil reais, exemplo. Se vem alguém falando que vai pagar 50 mil euros, o cara vai ganhar 5, 6 vezes mais. Você acha? Se fosse você não ia querer sair? Não tem esse negócio de amor por time e tudo mais. Tá? Foi mal vendido, foi mal administrado, e assim, todo mundo está criticando os fundos e tudo mais. Eu acho que assim, primeiro, tá? Eu acho que você tem que entender melhor o que está acontecendo. Tá? Não adianta só criticar e falar assim, mas esse FDIC e tudo mais. Tem aí vários vídeos aí do pessoal de caras famosas aí. Tem vídeos do blog do São Paulo, tem vídeos do Arnaldo Jones, entrevistaram lá o rapaz lá da Outfield lá tal, que trabalha junto com a Galápagos lá e tudo mais. Então acho que você tem que entender melhor como que é o negócio dos fundos, tá? Assim, é bom, assim, vai fazer o time ficar forte inicialmente? Lógico que não, porque uma das coisas que tem nesse fundo é travar os gastos. E mesmo assim, o São Paulo teve gastos a mais. Então, ó, com alguém regulando, alguém controlando, o São Paulo gastou a mais. Imagina se não tivesse algo regulando, certo? Aí você vai falar assim, teve gente que fala assim, mas pelo menos a direção, né, que defende mais, está fazendo alguma coisa. Sim, estão fazendo alguma coisa porque eles fizeram uma cagada antes. Tá? Então, isso que a gente também tem que entender. Sobre a questão da base, né? Muita gente falando aí. Pessoal, também, procure saber melhor, procure ler melhor, né? Porque falaram assim, se o São Paulo vendendo mal já conseguiu 220 milhões esse ano, por que vai pegar emprestado então, né? Vai vender 30% por 250 milhões? Por isso, certo? Então, não vai vender, eu acho que não é uma venda da base, né? Então, tem que tomar cuidado com esses termos, né? Muitos jornalistas e muita gente aí da mídia tá falando uma coisa, né? Mas não pegou o papel para ver, certo? Lógico, qualquer coisa feita por essa direção, a gente tem base para desconfiar, porque sempre aquela história, ele é um jeito, aí quando você vê já não é tão bom assim,
certo? Aquela coisa, né? Sempre às vezes tem um parente seu, tudo mais, acho que já deve ter passado por isso, né? Que fala assim, olha, eu vou te dar aqui, ó, R$ 30.000, né? É difícil ter um parente assim, ó, mas ó, veja bem, se eu precisar desse dinheiro, você vai ter que me ajudar. Então, quer dizer, deu, mas não foi tão bem dado assim, sabe? É seu, mas não é bem seu assim. Já passou por isso? Então, é mais ou menos a direção de São Paulo é mais ou menos isso. Mas assim, tem outras contrapartidas, né? Que é, por exemplo, muito provavelmente será administrado por alguém externo, né? Então, por exemplo, não fica na mão as coisas. Duvido que quem gere o fundo vai permitir que o São Paulo faça vendas tão escabrosas. Então, por exemplo, pô, eles vão pensar assim, pô, eu tenho 30% do negócio. Pô, você vai vender um cara que potencialmente pode ser vendido por 20, vai vender por 6. Entendeu a situação? Tá? Cara, e aí você também tem que pensar assim: esse dinheiro vai ajudar a desenvolver a base? Então quer dizer o quê? Hoje entra dois jogadores muito bons por ano em São Paulo, pode entrar cinco, então vai vender mais, vai circular mais dinheiro. Então tem contrapartida, você tem que pensar muito bem, né? Esse negócio, então, cuidado com esse negócio, né? Porque tem muitos, até jornalistas que acompanham mesmo, que até gostam do trabalho, a venda da base. Não parece que está vendendo o CT de Cotia com todo mundo dentro lá. Não é bem assim. Então, tem que analisar as coisas, é o que eu falo. Eu sou muito crítico à gestão do Casares, eu acho que a gestão do Casares é ruim, pior de todas, não sei se é a pior de todas. Está entre as piores? Está entre as piores. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o extremismo. Tá? Certo? Então, as coisas estão aparecendo, está sendo explicado, vão falar mais, né? Então, vamos analisar direito antes de qualquer laranja. O que mais que a gente pode falar? Sobre a questão do Oscar, Lucas, Caleri, salários altos. Então, assim, caras, eles têm contrato. Dá para o São Paulo simplesmente mandar embora, como alguns torcedores acham que é? Não. Se você mandar embora alguém que tem contrato vigente, você tem que pagar uma multa. Se o salário é alto, a multa é alta. Tá? Tem torcedor que acha que nem criança, né? Acha que é só assim desfazer as coisas e tudo se resolve. Não é assim, certo? Então, vamos pensar. O que que eu espero como torcedor, tá? Rescisão contratual. Se você rescindir contratual, mesmo que seja amigável, você vai ter que pagar alguma coisa. São Paulo tem dinheiro para pagar? Não. Que eu esperava desses dois jogadores, principalmente do Lucas e do Oscar? São jogadores que já são milionários. O Oscar, se bobear, ele já é bilionário, porque o salário, ele teve um dos maiores salários do mundo por muito tempo. O Lucas também passou 10 anos na Europa, ele nunca ganhou salário mínimo na Europa. Se esses caras são tão São Paulinos, são tão torcedores, até teve uma imagem do Lucas chorando no final. Eu acredito que é sincero isso. Cara, o que eu pensaria se eu fosse tão São Paulo assim e eu trabalhasse no São Paulo e não estivesse dando para o São Paulo retorno, coisa que eles não estão dando nesse ano. Né? O Lucas deu no primeiro ano passado já não foi um bom ano, renovou aí e tal, os caras foram contratados esse ano e tudo mais. Né? Então, é um teste para o São Paulinismo desses caras. Eu chegaria para a direção e falaria assim: olha, eu não contribuí. Quero ganhar só 20% do que está acordado, fixo. E se eu conseguir contribuir com títulos para o São Paulo, aí vocês me dão um prêmio pesado. Certo? 20% que eles ganham são bons salários. Né? Dizem que o Lucas ganha 1,5 milhão, 20% de 1,5 milhão são R$ 300 mil. Quem no Brasil ganha R$ 300 mil? O do Oscar, que dá aí 2 milhões e lá, então 20% disso vai dar quase R$ 500 mil. São bons salários para caras que já têm muito dinheiro, certo? Então, se os caras são tão torcedores, amam tanto São Paulo assim, eles têm que dar uma contrapartida.
Porque, assim, se eles estivessem jogando todos os jogos, ou a maioria dos jogos, e dando retorno, meu, contrato assinado, acabou. Então, assim, vocês não podem exigir da direção do São Paulo. Se for para exigir de alguém, é deles. Mas isso é uma coisa pessoal. Porque você também pode falar assim: ah, não, mas o contrato está assinado, eles têm que receber o que está assinado. Sim, legalmente é isso, certo? Mas moralmente, eles estão contribuindo para ganhar um salário tão grande? É o que eu falo. Se o cara falasse assim, chegasse assim, não, estou vindo aqui para São Paulo, eu tô trabalhando por dinheiro, tal. Mas não, os caras vêm fazendo juras de amor, então agora está na hora de amar, certo? Essa é a minha opinião. Os caras vão fazer isso? Muito provavelmente não. Ninguém abre mão de dinheiro, mesmo sendo podres de rir, né? Teve aí coisas com relação ao Miller, falou do Luciano, já falou do Arboleda. Cara, eu não vou falar muita coisa, assim, ó. O Miller foi um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa de São Paulo. Mas, nas passagens que ele teve, não só pelo São Paulo, mas como pelos times, como que ele foi marcado na carreira dele? Ele está jogando no São Paulo, ele tem uma proposta lá do Torino da Itália. Ganhou, é para ganhar mais? Tchau. Na terceira passagem dele no São Paulo, ele está jogando o Palmeiras da Parmalat, um time poderosíssimo na época, né? Ganhando títulos, tudo mais e tal, né? Um bom imprensa em cima, ganhando bem lá. Aí o São Paulo foi lá, né, nas suas loucuras, pagou mais do que ele ganhava no Palmeiras. Meu, chutou a bunda do Palmeiras, certo? Então o Miller sempre foi assim. Por isso que ele não é tão reverenciado. Porque ele não tem de casa. Ele jogou em todos os grandes de São Paulo, entendeu? Ele não devotou a carreira dele ao São Paulo para ser tal, certo? E aí ele geriu mal a vida dele lá, que ele também foi um jogador do muito dinheiro. Ele faliu, né? Segundo aí a imprensa e tudo mais que foi falado. Virou até pastor uma época e tudo mais lá. Agora ele vive de falar besteira do São Paulo. É um cara que frequenta o São Paulo, pelo que até onde eu sei, né? Que as pessoas dizem. E ele só fala mal de São Paulo, com vários caras, tá? Né? Porque a grande maioria, o Miller é uma exceção, tá? Porque foi um grande jogador, foi um excelente jogador. Mas vários jogadores aí que se dedicam a falar mal de São Paulo e tudo mais, que, né, Caio Ribeiro, jogador medíocre, falando que São Paulo soltou rojão quando. Tal. Outros caras lá, Thiago Leifert, que, meu, se diz São Paulino e tudo mais, ele representa essa elitezinha aí que assiste jogo com o celularzinho na mão lá tal, mais preocupado em falar em rede social do que viu o jogo, né? Então, pra mim, cagando esse cara. Outros jogadores aí, tipo o Ilcinho, que sempre, né? Meu, ele sempre tem as fórmulas mágicas nos videozinhos dele, na cadeira gamer dele, né? Aí, quando ele foi comentar o jogo, aí no intervalo, ele vem com a frase do Luxemburgo, né? Ah, jogador tem que ter coragem, né? Porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, imagina, né? Essa que é a solução dele, né? Certo? Então, é esse tipo de pessoa aí que diz que gosta do São Paulo, tudo mais, né, tal. E muitos aí foram jogadores bem meia-bocas, tá? Como eu falei, exceção ao Miller, acho que é dos comentaristas que falam do São Paulo aí, que eram ex-jogadores de São Paulo, acho que tirando o Miller, tirando o Luiz Fabiano, todos os outros aí, Souza, Wilsinho, todo jogador médio, tá? O Cicinho foi um bom jogador e tudo mais, mas a segunda passagem dele foi uma bosta aqui em São Paulo, tá? A primeira passagem foi muito boa, mas a segunda passagem, tá? Então, tem que tomar cuidado também para ficar se balizando na opinião desses caras aí. Ah, mas foram jogadores e tudo mais, eles podem falar. Né? Eles falam assim, o Wilson, ele fala como se tivesse ganhado várias Libertadores pelo São Paulo. Não deu nenhuma, certo? Então, ele ganhou lá um Campeonato Brasileiro, que o São Paulo foi com uma história muito boa, tudo mais, o time do Muricy lá, tal, né? E aí os caras falam aí com uma razão, tudo mais, como se tivessem feito muito pelo São Paulo, tudo mais, tal, né? Certo? O que eu falo, a torcida faz muito mais do que muitos jogadores passarem, né? Certo? E aí o Miller, né, voltando ao caso do Miller, falando lá do, esse é o ídolo que vocês merecem, mas em partes ele fala, tem razão da idolatria no Luciano, que eu acho que não deve ter idolatria. E uma coisa que eu já falei aqui em vídeos anteriores, mas pessoal, torça para
time, para instituição. Você não torce para técnico, não torce para jogador, não torce para dirigente, não torce para torcida organizada, você torce para o São Paulo Futebol Clube, instituição, certo? Tanto é que quando eu compro camisa, eu não compro camisa com nome de jogador, certo? Porque eu acho que assim, a instituição ela está acima de tudo. São Paulo está acima de tudo. Jogador, dirigente, técnico, tudo mais. Certo? Outros repórteres falaram que o Muricy saiu dando risada no final do jogo, perdeu. Muricy. Quem te viu e quem te vê, né, Muricy? É, então, essa que é a grande questão. Então, assim, torcedor, o que eu falo para você? Apoie. Apoie, dê seu apoio ao São Paulo, não largue o São Paulo, como alguns já estão falando, não vai mais no estádio, não sei o quê. A gente tem que torcer para o São Paulo, para pelo menos aí, ir se mantendo, é, torcer para que essa governança de São Paulo melhore, né? Ano que vem tem eleição, os caras já estão pensando lá, né? Turma do social, né? Cabeça em piscina, aquela questão. Mas se o São Paulo não melhorar financeiramente, minimamente, aí não vai dar. Aí o caminho é virar SAF, torcer para que um grupo bom compre São Paulo e essa que é a questão. Mas é o que eu falo. A gente, politicamente, nós torcedores estamos em mãos atadas. O que nós podemos fazer? Apoiar o time, é, não apoiar dirigentes, certo? Então você que segue o Júlio Casares rede social, não siga mais, certo? Não dê apoio às pataquadas dele, né? Se você é a favor dele, se você gosta do trabalho dele, beleza. Então continue aí apoiando e tudo mais. Mas se não, tudo que você fizer com que ele tenha popularidade, positiva ou negativa, você está ajudando ele, certo? Então, é isso aí. Vídeo longo, é, mas tentando ser muito frio, muito racional com o que acontece com o São Paulo, certo? Grande abraço a todos. Não sei quando eu gravo vídeo de novo, mas vamos São Paulo, vamos torcer aí para quem representa de verdade São Paulo. E você, torcedor, continue fazendo a sua parte. É a única coisa que a gente pode falar. Certo? Grande abraço a todos.